Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Funcionalmente Falando, um podcast dedicado à medicina funcional integrativa. Eu me chamo Matheus Feijó e sou médico. E eu me chamo Camila Aragão, sou nutricionista funcional. Estamos muito animados em dar início a esse projeto que nasce com o propósito de levar informação de qualidade de uma forma clara, leve, acessível e descomplicada. Aqui vamos abordar temas essenciais de como o corpo funciona e como pequenas mudanças podem impactar na saúde e na longevidade. Vamos trazer conteúdos baseados em ciência, casos reais, dicas práticas e, claro, convidados para lá de especiais para enriquecer ainda mais nossos assuntos. E o mais importante, queremos que esse espaço seja de uma conversa leve. Então, nada de termos difíceis ou conceitos inacessíveis. A ideia é trazer a medicina e a nutrição funcional para a realidade de todo mundo. Então já aproveita para seguir o nosso podcast na sua plataforma favorita e compartilhar com aquela pessoa que também busca uma vida mais saudável. E para começar esse primeiro episódio, não poderia ser diferente. Vamos falar sobre o que é a medicina funcional integrativa e por que é tão importante repensarmos o modelo atual de saúde. Mas antes de mais nada, vamos falar um pouquinho da nossa história, de como a medicina funcional integrativa chegou e mudou as nossas vidas. Camila, compartilhe um pouquinho com as pessoas como foi essa tua descoberta na medicina funcional integrativa, como que ela mudou a tua vida, como que foi esse processo. Enfim, compartilhe um pouquinho com a gente isso aí. Eu diagnostiquei artrite reumatoide muito nova e nessa época eu fazia residência em clínica médica. E sabe aquele momento da nossa vida que tudo muda, tudo depois muda, e ali foi muito meu momento, sabe? Eu já tinha um estilo de vida saudável, eu vinha com uma sensibilidade ao glúten não celíaca antes da artrite reumatoide, mas também foi um tempo demorado para eu entender essa sensibilidade e a gente sabe que com certeza foi o que puxou a artrite reumatoide depois. Mas assim, aquele momento da minha vida tudo mudou e eu não estaria aqui como eu estou hoje, bem, né, sem dor, andando, sem nenhuma crise, sem nenhum derrame articular no joelho, como já estive, tão ruim, se não fosse a medicina e a nutrição funcional. Perfeito. Sim. E fala um pouquinho da tua trajetória, enfim, de formação acadêmica, como é que foi esse teu processo de busca, porque a gente sabe que hoje a gente já tem uma situação muito melhor, né? Isso já está muito mais, teoricamente, bem difundido, mas lá atrás isso era bem mais difícil. Então, conta um pouquinho como é que foi essa tua descoberta, como foi essa tua, enfim, entrada realmente no mundo de atuação da medicina funcional integrativa. Tá, eu me formei aqui e daí, quando eu me formei, eu sempre fui muito da clínica, então eu sempre gostei muito. E comecei a estudar para residência em clínica médica. Na época não tinha aqui em Fortaleza, então eu tentei ir para alguns hospitais do Rio. Deu tudo certo, passei e daí fiz a residência em clínica médica ao mesmo tempo que eu fiz a nutrição funcional integrativa e ali eu me encontrei. Me encontrei. Entendi o que a gente precisava fazer para cuidar de fato do paciente, né? Que já traz ali aquela visão de não pensar só num sintoma X, mas no que está causando aquele sintoma. A abordagem funcional que a gente fala, a gente visualiza muito o organismo como um conjunto ali de sistemas que se comunicam, que trazem aquela, né, que se conectam. E a gente precisa ter essa visão para cuidar do outro. Então eu me apaixonei assim muito. E de fato é como a gente consegue cuidar do outro, né? Sim. E é isso, terminei a residência, que foi um momento muito difícil para mim, porque foi o momento do meu diagnóstico. Terminei também após e de lá pra cá a gente vai seguindo nesse caminho que eu sou completamente apaixonada. Pra mim, eu confesso que a jornada foi um pouquinho mais atabalhoada. Teve muitas nuances aí que me fizeram chegar até aqui. Acho que a medicina entrou na minha vida desde muito cedo, né, em termos de pensamento mesmo. Acho que desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis ser médico. Eu acho que tirando só aquela fase inicial de vida que você quer ser jogador de futebol, outras coisas ali, eu sempre lembro de sempre querer ser médico. E a minha formação mesmo, digamos assim, escolar foi toda voltada para isso, né? Me preparei para fazer um vestibular de medicina, digamos assim. E eu entrei na faculdade e quando eu entrei na faculdade eu botei na cabeça que queria fazer ortopedia.
Então, assim, os primeiros 4 anos da faculdade de medicina, que é a parte mais teórica que você fica na faculdade ali, né? Eu botei na cabeça que eu queria ortopedia, então eu só me dedicava à ortopedia. Tava na cadeira de ginecologia, eu estudava ortopedia. Tava na cadeira de gastro, eu estudava ortopedia. Então, assim, eu me fechei para outras possibilidades mesmo, né? E isso acabou sendo muito porque, desde criança, eu sempre gostei muito de esporte. E naquela época que eu entrei na faculdade, a medicina do esporte ainda estava engateando muito, então ninguém quase nem falava sobre isso. Então, a ortopedia parecia ser, para mim, o caminho mais, assim, sensato de unir a aptidão pessoal com a aptidão profissional, né? Então, juntar o esporte e a profissão para trabalhar com atletas, com recuperação de atletas, com lesões e etc., que a ortopedia, às vezes, tem muito desse lado, né? Mas acabou que quando eu cheguei no internato, que é os últimos 2 anos da faculdade de medicina, que é a parte prática, eu acabei tendo a oportunidade de vivenciar realmente a ortopedia na prática e foi um caos, assim. Eu não gosto de falar mal da profissão porque, sim, obviamente, né, assim, tem muitas pessoas que se encontram nela, mas para mim foi uma completa desilusão, assim, foi uma expectativa e realidade completamente diferente. E isso meio que me deixou muito perdido, porque estava no final da faculdade já. Então, assim, você passa a sua vida toda ali, teoricamente, se preparando para aquilo. E quando você vai chegar no finalmente, você vê que não é aquilo que você quer, foi muito difícil. É um baque, né? É um baque. Foi um baque muito grande. E como eu já estava ali perto do final, né, e na medicina, né, existe uma pressão muito grande para você decidir a sua área de atuação, a sua especialização, emendar a faculdade já com a residência médica, eu meio que acabei me sentindo obrigado a tentar a prova para alguma coisa, mesmo sentindo que eu não estava pronto para aquilo. E eu acabei fazendo a prova para ortopedia mesmo, né? Acabou que eu não vim de passar dentro das vagas, né, dentro dos classificados, mas depois eu fui chamado dentro dos classificáveis, né? Então, quando eu soube que eu ia ser chamado, tinha algumas semanas ali de diferença até a matrícula. Foram semanas bem difíceis, porque eu tinha aquela vaga ali, aquela oportunidade de fazer aquilo, que era uma coisa que, querendo ou não, eu tinha sempre sonhado, mas que naquele momento não fazia mais sentido para mim. E foi aí que eu sempre sou muito grato à minha esposa, né, que na época era minha namorada, porque foi ela que, assim, me fez mudar muito a visão sobre isso. Ela falou: Matheus, eu te conheço, eu sei que se tu entrar nisso, tu não vai desistir. E eu realmente sou assim, sabe? Quando eu começo uma coisa, eu não consigo deixar pela metade. Um filme ruim, um livro ruim, eu tenho que terminar. Ali, talvez tu prolongasse. Com certeza. Eu posso te garantir que... Não posso garantir, mas assim, com quase convicção que eu hoje seria um ortopedista e provavelmente um ortopedista frustrado. Porque eu não teria desistido, porque eu não consigo desistir assim muito fácil das coisas, né? Então, aquela decisão, aquelas semanas antes de aceitar ou não a matrícula, foram muito difíceis, né? E graças ao apoio da minha namorada, que hoje é minha esposa, realmente, assim, foi que a coisa mudou. Eu optei por não entrar. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Porque eu tive a oportunidade de realmente me conhecer. Porque como a gente muitas vezes já emenda a faculdade com a residência, você não tem a oportunidade de atuar realmente na área antes de decidir a sua especialização, né? E eu tive a oportunidade de atuar, né? Então, eu fui trabalhar no interior, naqueles programas de saúde da família. Comecei a dar plantão também, né? O que todo recém-formado faz. E foi ali que eu realmente vivenciei a medicina e foi ali que talvez a coisa tenha despertado esse gatilho para mim para outras situações. Porque hoje eu falo disso com muita tranquilidade, mas esse meu primeiro ano de formato foi muito traumático, muito difícil. Eu, assim, posso dizer que entrei em depressão mesmo, porque a minha experiência com a profissão não era nada do que eu imaginava, né? Eu trabalhei no programa de saúde da família, então eu trabalhava no setor público, dava plantão também no setor público, e você vê a coisa não funcionar, né? Então, assim, eu trabalhava no interior, no programa de saúde da família do atendimento domiciliar. Então, eu prestava atendimento a pacientes acamados em casa. Então, a gente dependia do transporte para ir visitar o paciente, né? E muitas vezes a gente não ia, não trabalhava, porque o nosso carro tinha sido deslocado para fazer transporte de político, né? Assim, muita politicagem envolvida. Eu sentia que na minha atuação, eu dizia que eu era uma máquina de Xerox. Eu praticamente renovava a receita. É isso que eu ia falar. Eu acho que é um tratamento muito voltado ali a mascarar, a abafar sintomas temporariamente, né? Muito medicamento, assim, uma coisa absurda. E você sentia que você não mudava a vida das pessoas. Eu sentia que eu estava apenas... E que você poderia fazer, que eu poderia fazer muito mais. Eu acho que esse é o pior sentimento. Era um sentimento muito ruim mesmo. Então, assim, essa sensação de impotência, essa que é a palavra, de sentir que eu não podia fazer mais pelas pessoas naquele momento, naquele contexto, e que muitas vezes as pessoas não aceitavam a mudança, aquilo me fez despertar.
E aí foi aí que eu fui atrás de pesquisar, enfim, de me reinventar, a palavra é essa. E graças a uma colega que na época dava plantão comigo, Larissa, ela tinha feito a pós-graduação em Ciências da Longevidade Humana, e ela me deu o maior incentivo, tu vai se encontrar e tal, foi maravilhoso, ela tinha super amado, e eu tinha muito preconceito, assim como todo médico, infelizmente, tem preconceito com relação a isso, né? A gente aprende a criticar algo que a gente nem conhece, e eu era igual, eu era assim também, e aí eu dei o braço a torcer, fui lá, fui conhecer, e foi simplesmente a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Minha cabeça fez um boom, assim, absurdo. Porque nesse ano realmente que eu terminei de me formar, esse pós-formado, eu realmente pensei em desistir. Pensei em fazer outra faculdade, pensei em fazer outra coisa, mas graças a essa oportunidade de ter conhecido o outro lado, a coisa realmente, assim, enveredou. E hoje, assim, eu sou feliz no que eu faço graças a essa decisão, que tudo culminou para o que acontece hoje. Então, assim, eu sou muito grato por cada pessoa que entrou na minha vida, pela minha esposa, que foi a pessoa que mais me apoiou nesses momentos mais difíceis, né? Então, assim, eu acho que foram um somatório de pequenas decisões que me levaram até aqui, e hoje eu sou enormemente satisfeito com o que eu faço. Então, puxando esse gancho que a gente vem conversando, por que tu acha que a gente precisa parar um pouquinho e repensar como tem sido, como que a saúde tem sido tratada, né? Como que esses modelos atuais têm, de fato, trazido esse conceito de saúde, né? Sim. Na verdade, eu acho que o grande problema começa na formação, né? Eu vou falar da medicina porque é a minha formação, mas eu acho que é um problema de todas as áreas da saúde. A gente tem uma formação muito voltada para o problema, né? A gente aprende a ótica da saúde, na minha opinião, da lógica invertida, né? A gente aprende o problema para depois tentar entender a normalidade, quando na verdade deveria ser o contrário, né? Então, na faculdade, a gente tem pouquíssima ou nenhuma atenção a coisas básicas. Nós aprendemos a odiar a bioquímica, aprendemos a odiar a fisiologia, e a oportunidade que a faculdade dá pra gente de aprender isso é muito pequena. Tipo, na minha faculdade eu lembro que, vamos supor, uma cadeira de gastroenterologia, que você tinha 60 aulas, por exemplo, eu acho que eu tinha 4 ou 5 de fisiologia e anatomia, que é o mais importante, que é o funcionamento do corpo, e as outras 50 e tantas aulas de doença, né? Então, assim, a gente aprende a identificar sinais, sintomas, diagnosticar, ou seja, exames, métodos diagnósticos e o que for, e aprende a tratar doenças. Mas a gente não aprende a como entender o funcionamento normal do corpo. Então, essa lógica invertida, eu acho que ela é um dos maiores problemas, né? Então, eu digo que nós, profissionais de saúde, não somos formados para sermos promotores de saúde, para manter as pessoas saudáveis. A gente aprende a identificar problemas e muitas vezes a remediar problemas, né? Então, essa parte voltada para a promoção de saúde, eu acho que é a maior deficiência que a gente tem dentro da faculdade, pelo menos na medicina, que foi onde eu vivenciei. Não sei se foi essa mesma experiência que tu teve na nutrição. Totalmente. E assim, na faculdade, a faculdade é muito a base. É muito, 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 muito básico, né? E eu lembro que eu comecei a estudar e comecei a ver pela primeira vez sobre microbiota e intestino na pós. Sim. Na pós-nutrição funcional. Faculdade, eu não sabia o que era desbiose. E foi ali que eu entendi o que eu tinha. Foi ali que eu entendi que eu tinha uma sensibilidade ao glúten. Eu era a própria desbiose ambulante, mas eu não sabia. Eu ia a diversos profissionais que me mostravam que eu não tinha nenhum problema. Que meu intestino não estava funcionando, mas assim, beba água, coma mais fibras. Mas o buraco era muito mais embaixo. Sim. E daí, a abordagem funcional mudou minha vida. Como também brilhou teus olhos quando a gente entende muita coisa, né? Quando a gente entende que não é olhar ali pro problema, mas entender o que está trazendo aquilo. Eu falo muito que os sintomas são sinais, são alarmezinhos que o nosso corpo vai dando pra gente, né? E se a gente só desliga o alarme e não corrige ali o problema, ele vai voltar. Sim. Né? Então a gente precisa sempre trazer o cuidado para a raiz do que está trazendo aquele sintoma, aquele sinal, e não trazer uma medicina que prescreve um medicamento para abafar aquele sintoma temporariamente, que vai voltar. Eu vejo muito exatamente por essa lógica. Dentro da faculdade, a área digamos assim, do básico,
para a gente, né, dos pilares básicos de saúde, era totalmente negligenciado. Então, se você chegasse dentro de uma doença na parte de tratamento, vamos supor que essa parte do tratamento da doença tivesse, sei lá, 20 slides. O primeiro slide ali, de uma forma bem rápida, era a mudança do estilo de vida, alimentação, né, e pronto. O restante era medicamento, procedimento e assim vai, né? Então, assim, numa faculdade de medicina, eu conto nos dedos de uma mão quantas aulas a gente teve de uma abordagem nutricional e olhe lá. Então, hoje a gente vê médicos que não sabem diferenciar o que é uma atividade física de um exercício físico, por exemplo. Não sabem dar orientação alimentar que não seja evite o doce, cuidado com a gordura, cuidado com a fritura, aquela coisa básica. Né? E o paciente fica, mas e aí? Né? Mas doutor, né? O que eu posso saber um pouco mais do que isso? Né? E eu acho que o mais grave que eu vejo até em relação a isso é que a gente não sabe nem o que é a palavra prevenção. Você vê, por exemplo, outubro rosa, novembro azul, mês de prevenção do câncer de mama, mês de prevenção do câncer de próstata. Isso não é prevenção. Isso é diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce é importante? Claro. Essas campanhas elas têm que existir? Tem. Mas não é prevenção. Isso é diagnóstico precoce. Ah, a mulher fala, eu vou fazer a prevenção, né? O exame de prevenção com o ginecologista, que é a prevenção do colo uterino. Não é prevenção, é diagnóstico precoce. Se você diagnostica uma doença em fases iniciais, isso é muito importante para a dinâmica do tratamento, para o resultado que você vai ter com o tratamento. Mas isso não é prevenção. Prevenção é agir na base antes que a doença apareça. Então você tem que falar de alimentação, você tem que falar de exercício, você tem que falar de sono, você tem que falar de trabalhar as emoções, tem que falar de espiritualidade. Então, coisas que são negligenciadas e que a gente, na prática, vê o quanto é importante. Né? E que são os pilares para a saúde. O básico. Né? Então, assim, às vezes a gente tem que ter essa noção, porque essa formação, essa ideia que a gente tem de saúde acaba fazendo com que a gente tenha uma ideia de que a saúde é algo binário, onde ou se tem ou não se tem saúde. Né? Então, você fala, ou tem diabetes ou não tem diabetes, ou é hipertenso ou não é hipertenso. Né? Então, você trata a pessoa como saudável ou não apenas pela ausência de doenças. Quem não tem doença é saudável. Tá bem. Né? Então, não toma nenhum remédio, é saudável. Ah, fulano morreu e não tomava nenhum remédio. Como é que pode? Fulano era saudável. Né? Então, engraçado que a própria Organização Mundial de Saúde já define saúde como completo bem-estar físico, emocional, espiritual, social, todos os ramos da vida. Né? Mas a gente continua enxergando sobre a ótica apenas do problema. Né? Então, o quão isso é impactante e importante para a gente poder refletir. Né? Então, isso faz com que a gente, dentro da profissão, acabe trabalhando apenas em quê? Quantidade, né? De pensar em aumentar o tempo de vida. Né? Você está ali sempre brigando contra a doença. Né? Então você não está preocupado muitas vezes em promover e melhorar a qualidade de vida do paciente. Você está preocupado apenas em fazer com que a pessoa viva cada vez mais. E a gente tem visto isso, né? O avanço das técnicas, o avanço dos tratamentos. As pessoas têm vivido cada vez mais, mas têm vivido cada vez melhor? Exato. Aparentemente não. Eu gosto muito da analogia da bateria do celular. As pessoas, elas se acostumam a viver no mínimo Sim. que o corpo pode dar. O nosso corpo, ele é muito inteligente. Sim. Então, ele vai trabalhar de acordo com o que a gente dá para ele trabalhar. Sim. Né? E o que acontece? As pessoas estão vivendo ali nos seus 5, 10, 15% de 100% que a gente deve, que o corpo consegue. Sim. Mas para isso, tem que parar um pouquinho e voltar a olhar para a base. Para todos esses pilares que não são tão olhados, infelizmente. Isso muito porque a gente atribui muito a questão da banalização realmente dos medicamentos. Né? Assim, de a gente entender a tratar os problemas apenas com a remediação. Até porque o nome remédio remete a isso. Né? Remédio é remediar, né? Você está ali controlando um sintoma. Então eu sempre gosto de explicar isso muito, eu sempre faço analogia para os meus pacientes, que é a analogia do incêndio. Os medicamentos, eles são importantes. É sempre importante a gente dizer isso. As pessoas acham que a medicina funcional integrativa é contra o uso de medicamentos. E não é. Eu uso medicamentos na minha prática clínica e sempre vou usar. E talvez a gente só tenha chegado até aqui, talvez não, a gente só chegou até aqui graças aos medicamentos. Mas o que acontece, o problema é o quê? A banalização dos medicamentos. Então, a analogia do incêndio que eu estava falando, né? Se essa sala que a gente está aqui está pegando fogo, não adianta eu chegar aqui no meio do incêndio e tentar procurar a causa do incêndio. Eu preciso pegar um extintor e apagar esse incêndio.
Mas se depois que o incêndio é apagado, eu não busco a causa do incêndio, o incêndio volta a acontecer. Então, o medicamento é a mesma coisa. Quando o paciente está com uma condição aguda, ele precisa de um medicamento. Não tem como. Aquela condição aguda pode levar o paciente à morte. Mas se eu paro aí, se eu apenas trato a coisa aguda e não vou buscar a causa do problema, e aí? E né? O que acontece? O que a gente vê muito na prática clínica? O paciente vem com diversos medicamentos prescritos por diversos profissionais de áreas diferentes, né? Então, sintomas que para eles são aleatórios, mas que na maioria das vezes não são. Sim. Que simplesmente não teve um olhar para o que está causando aquilo. Sim. Tá só ali mascarando de fato os sintomas com os medicamentos. E não que a gente não precise entrar com medicamentos, né? Não tô dizendo isso, mas a gente precisa parar um pouquinho e entender a raiz desses problemas. Sim. E eu acho, a gente fala muito dos profissionais da saúde, mas eu acho que isso é um problema hoje do ponto de vista de sociedade mesmo, né? Essa banalização da prescrição inicialmente, obviamente ele começa com o profissional da saúde, mas isso passa para a sociedade porque vira uma banalização do uso também, né? Então, assim, para qualquer coisinha que a pessoa tem hoje, ela toma um medicamento, né? Então, assim, hoje a gente quer realmente medicamento para tudo. Então, hoje, isso também acaba sendo um reflexo um pouco da sociedade imediatista que a gente tem, né? De querer resultados rápidos, resultados confortáveis, né? A gente comenta muito, assim, nos bastidores, que a nossa profissão às vezes é muito ingrata porque a gente precisa às vezes falar coisas que a pessoa não quer ouvir, mas ela precisa ouvir. E a pessoa às vezes quer uma solução confortável, uma solução que não mude o estilo de vida que ela tem, que não mude o comportamento, que não dê trabalho, né? E a gente precisa muitas vezes dessa mudança. Então, se a gente não faz isso, se a gente não busca essa mudança, você muitas vezes realmente vai ter que recorrer ao medicamento. Então, é por isso que muitas vezes você escuta a pessoa falando, vou tomar esse medicamento por quanto tempo? E o médico às vezes responde, pro resto da vida. E realmente vai ser pro resto da vida se você não... entrar com cuidado em outras... no cuidado de base, né? Então, assim, eu digo muito para meus pacientes, olha, não existe, exceto raras exceções, doenças genéticas, enfim, doenças bem específicas que você vai usar um medicamento pro resto da vida. Tirando isso, não existe nenhuma condição de saúde que justifique uma prescrição de um medicamento para o resto da vida. O medicamento ele deve estar ali para remediar e controlar um sintoma ou um problema agudo, mas você tem que investigar a causa para que isso seja tratado e corrigido, né? Então isso é super, super, super importante. E aí a gente vê hoje uma grande situação, que é um medicamento para cada coisa. Exato. Né? Então é um medicamento para acordar, um para dormir, um para estudar, um para ter relação sexual, um para acalmar, né? Então a gente quer procurar soluções práticas rápidas, medicamentosas, para literalmente tudo. Né? Sem entender por que o organismo está totalmente desequilibrado. Sim. E o que eu acho que é mais interessante nesse contexto também, que eu vejo muito na minha prática e na conversa com os pacientes, é que tanto os profissionais de saúde como a sociedade em si aprendeu a ter medo do natural. A gente tem medo de hormônio, a gente tem medo de vitamina, a gente tem medo de mineral, a gente tem medo de fitoterápico, a gente não tem medo de remédio, né? Se a pessoa vai num balcão de uma farmácia, ela pega uma vitamina, ela tem medo de tomar. E a hipervitaminose? Não, eu vou ter um problema com isso aqui. Hormônio nem se fala. Se você precisar prescrever uma reposição hormonal para alguém, é um problema catastrófico. Mas tomar um remédio, todo mundo tem uma farmácia em casa e toma sem nenhuma preocupação. Tranquilamente. Sem nenhuma preocupação. Por mais que você tenha lá uma bula que fale 300 milhões de coisas, a pessoa não está preocupada com aquilo, porque ela já internalizou que aquilo dali é algo natural. E isso vem muito da própria faculdade, onde a gente aprende a, como eu falei, né, banalizar as práticas naturais. Né? Então, se uma pessoa está com insônia, você não vai ver a higiene do sono, você não vai tentar técnicas naturais como chás calmantes, fitoterápicos, suplementações, não. Você vai passar um remédio para aquela pessoa desligar e dormir. Não dá a devida importância aos pilares de fato que a gente precisa para a saúde, para a qualidade de vida, para a longevidade, para não estar vivendo no mínimo. Exatamente, exatamente. Então, hoje é um contexto que, como a gente falou, a gente precisa discutir realmente o modelo atual de saúde. Isso começa, obviamente, por nós, profissionais de saúde, essa mudança depende da gente, mas é uma discussão a nível de sociedade mesmo, isso é uma coisa muito, realmente mais ampla. E tem uma coisa que você comentou que eu acho muito interessante, Camila, que é a questão dos múltiplos acompanhamentos. Né? Dentro da medicina, a gente viveu e vive um movimento que, ao mesmo tempo que ele é muito importante, ele é muito danoso, que é o movimento da especialização e da subespecialização médica.
Hoje você não tem mais, por exemplo, só o ortopedista. Você já tem o ortopedista especialista em mão, ortopedista especialista em coluna. Você não tem mais o oftalmologista, você já tem agora um retinólogo, que é um cara que só entende de retina. Então, assim, ao mesmo tempo que isso é muito bom, porque se eu tiver um problema na minha retina, eu vou garantir que eu vou ter um cara que só entende de retina. Mas ao mesmo tempo é muito ruim, porque esse cara ele já não entende mais nem de olho, ele só entende de retina. Porque o cara vai inchando. E isso vira um problema muito grande, porque o corpo é como um quebra-cabeças. Não dá para ver um quebra-cabeça desmontado, com as peças soltas. A imagem do quebra-cabeça só faz sentido se as peças estiverem juntas. E a nossa saúde é a mesma coisa. Não dá para eu tentar ver o aparelho digestivo separado do aparelho cardiorrespiratório, cardiovascular, o cérebro. Não dá. Tudo faz parte de um corpo só. Não é uma coisa dissociada. Então, quando a gente começa a tentar ver a coisa de forma dissociada, você acaba, enfim, quebrando o paciente. E trazendo o tratamento dessa forma. Exatamente. Então, tem pacientes que eu chamo de paciente coxa de retalho, que é o paciente que é acompanhado por múltiplos profissionais. Um medicamento diferente para um sistema diferente. Para um sistema, muitas vezes um medicamento já tratando o efeito colateral de outro medicamento. De profissionais que não conseguem se conversar entre si. Que é outro problema. Exato. Né? Porque, primeiro, não existe essa ideia de equipe, né? Que a gente tem, né? Eu digo até mesmo de profissionais da mesma área, o que dirá de profissionais de áreas diferentes. Então, médico, nutricionista, fisioterapeuta, enfermagem, técnica de enfermagem, não existe essa relação, né? E entre os médicos não existe, então os médicos não se comunicam. E existe uma falsa percepção de que, eu não entendo disso, então é o colega que trata, eu só entendo da minha parte, então você vai deixando um para o outro, cada um vai fazendo seu tratamento, os tratamentos não conversam. Exato. Quando você vê, você vai num médico por um motivo, ele te passa um medicamento, esse medicamento te dá um efeito colateral, tu procura outro médico, que te passa outro tratamento. Então, quando chega um momento, o paciente está com lista de medicamentos, de 10 medicamentos, que você não sabe mais nem por que começou, o paciente não sabe por que começou, o médico não sabe quem prescreveu, e vai virando uma bola de neve. E o paciente vai tomando, às vezes você pergunta, por que você está tomando isso aqui? Não sei. Há quanto tempo? Não sei. Então, vira uma coisa tão rotineira... E segue vivendo mal. Né? Então, vira literalmente um empilhamento de problemas. O paciente ele fica multi-acompanhado, multimedicado e não consegue ter uma real solução do problema dele, porque a gente continua tentando enxergar o organismo como se ele fosse uma coisa ramificada, uma coisa quebrada, coisa que ele realmente não é. Né? E aí eu acho que, não sei o que tu vê na tua prática também, mas eu pego muito também a questão de que a gente tem perdido muito a questão da avaliação do ponto de vista clínico. E eu acho que isso entra muito também do processo de como há a desvalorização da atuação do profissional de saúde. Né? A gente vê, obviamente, consultas cada vez mais curtas, consultas cada vez mais enxutas, pequenas, com pouco tempo de duração. O profissional entope ali a agenda para poder financeiramente valer para ele, muitas vezes por conta que o plano de saúde não faz um ressarcimento muito interessante da consulta, né? E muitas vezes o cara não tem outra alternativa que não através do plano de saúde. A gente sabe que não é acessível para todo mundo pagar uma consulta particular. Mas que não tem aquele tempo de conseguir olhar para o paciente como um todo. O tempo hábil, né? E aí, na faculdade, a gente aprende que a clínica é soberana. Então, muitas vezes o paciente está ali na tua frente, mas tu não tem tempo de ouvir ele. Tu não escuta o que ele está te dizendo. Então, a medicina hoje, a medicina, eu falo a medicina, mas a área da saúde hoje, ela virou uma área numérica. A gente, literalmente, quer ver números. Então, eu brinco com meus pacientes que tem profissionais que, se pudesse, mandava só o exame pelo WhatsApp, ele dava uma olhadinha ali, pronto, não precisa nem ver. Né? Então, existem algumas situações que são muito complicadas. O paciente está ali na tua frente, te dizendo tudo, e tu está ignorando o que aquele paciente está te falando. Óbvio, os exames complementares, eles são muito importantes, mas é como o próprio nome já diz, são complementares a um raciocínio clínico. Se o exame te diz uma coisa e o paciente te diz outra, em quem tu vai acreditar? No paciente ou no exame? Em quem você está tratando? O paciente ou o exame? O paciente. Então, muitas vezes o paciente chega no consultório cheio de queixas, que é o que eu recebo muitas vezes aqui no meu consultório, e o médico fala, não, os exames são todos normais. Tá, mas o paciente não está normal. E aí? Então, assim... Vai esperar desequilibrar aqui para poder trazer o olhar para entender o porquê desses sintomas. Né? Exato. Então, assim, vai esperar que o exame autorize você tratar o paciente? Perfeito. É isso. É uma autorização. Então, a gente vê isso de forma muito, muito problemática, né? E uma coisa mais ampla que eu vou trazer aqui ainda, que eu acho que é o que a gente discute muito, né, no nossa troca de informações,
que é ainda a avaliação errada de exames laboratoriais. Eu ia puxar isso. Então, assim, eu vou até deixar tu falar um pouco sobre isso, porque eu acho que talvez a parte que é mais negligenciada quanto a isso é a parte vitamínica e a parte mineral, né? Então, assim, que, diga-se de passagem, a grande maioria de nós médicos não sabemos nem avaliar. Né? Quando você faz um exame, você vem ali com os resultados e os valores de referência. Valores de referências que foram ali feitos e baseados em uma amostra X e tirado ali uma média daquela população. Sim. Qual é o estilo de vida dessa população? Tu sabe? Não, né? Então, não tem como a gente dizer que aquilo ali está refletindo saúde, Sim. qualidade de vida. E daí a gente vê muito, né, esses valores de referência de uma forma mais diferente. A gente vê valores ótimos baseados em evidências do que vai trazer saúde, do que vai trazer otimização, qualidade de vida. Exato. Né? Então, não tem como eu olhar para uma vitamina D de 26 ou de 30, vamos dizer 30, que é o... e dizer que tá boa. Não Já tá. começa que o valor de referência é muito discrepante, né? Então você pega, por exemplo, uma vitamina D que vai de 20, 30 a 100, como é que eu vou dizer que uma pessoa que tem 95 Tá e outra que igual tem 32 estão iguais? Não tem como, né? Então, assim, eu explico muito para meus pacientes esse contexto, eu uso a explicação como se fosse uma média salarial. Eu faço uma média salarial aqui de Fortaleza, por exemplo, essa média salarial vai ser X. Eu dizer que a Camila ganha tanto e eu colocar ela nessa média ou fora da média, não me diz muita coisa. Vai me dizer como é que a Camila está frente àquela população. Exato. Óbvio, isso é importante dentro de um contexto? Claro, mas eu não sei qual é o estilo de vida da Camila. Eu não sei qual o gasto que ela tem, quantos filhos ela tem, se ela é casada, qual o carro que ela tem. Como é que eu vou dizer que aquele salário que ela está ganhando é suficiente para ela? Né? Então, por isso que o exame tem que ser complementar à queixa clínica. Porque é aí que eu vou entender. Se aquele exame está me mostrando uma coisa e o paciente está me mostrando outra, e aí, quem vai mandar? Então, eu sempre uso o exemplo para os meus pacientes entenderem também nesse contexto, a questão, por exemplo, da testosterona. Eu pego muito paciente no meu consultório com testosterona baixíssima, mas quando você vai olhar a queixa clínica, o cara não tem nada de queixa clínica de baixa testosterona. Você faz todo um interrogatório com ele, o paciente não sente nada, tudo bem, eu estou olhando aquela testosterona baixa, vale a pena fazer um teste terapêutico e tal? Você pode refletir sobre isso, mas o paciente está dizendo que não sente nada, então você não tem aquela necessidade obrigatória de fazer um tratamento. Mas em contrapartida, você muitas vezes pega um paciente que está cheio de sintomas, todo o checklist da baixa testosterona, você pega o exame dele e testosterona normal. Aí o exame não te autoriza a fazer o tratamento. Então você fica preso, engessado a um valor numérico. Repito, é importante. Você tem que avaliar, você tem que olhar, você tem que levar em consideração. Mas não pode ser só isso. A gente precisa repensar o que a gente tem feito. Não dá para ser uma medicina numérica. Não dá. Né? Já chega da gente fazer isso daí. Né? Aí eu falo muito. O nosso corpo, ele conversa muito com a gente. E a forma que ele tem de mostrar algum desequilíbrio é através de sintomas. Então a gente precisa parar e escutar aquilo que o paciente ou que o nosso corpo esteja tentando passar pra gente, né? Sim. E eu acho que, puxando o gancho, né, que aí a gente entra no tópico, né, a gente contextualizou e agora a gente tem que trazer, vender o nosso peixe, né? Então por que a medicina funcional integrativa é tão importante? É justamente por isso. Porque esse modelo que a gente vem fazendo, ele está fadado ao fracasso, já se provou. Apesar dos avanços tecnológicos e a expectativa de vida cada vez maior da população, a gente não tem vivido com mais qualidade de vida. As doenças crônicas só aumentam. E a gente não tem conseguido dar um rumo diferente para isso. As pessoas sobrevivem. As pessoas sobrevivem, exatamente. Elas não vivem, elas sobrevivem. Né? E se acostumam com isso. E acham que aquilo ali é o máximo que elas podem... E não é. Exatamente. Talvez não seja nem a metade. Exatamente. Então, é aí que entra esse contexto, né? Que é a gente entender o ser humano como um todo. É a gente entender todos os pilares que envolvem aquele ser humano. Aquele ser humano, ele não é só o aspecto físico. Ele é o aspecto físico, ele é o aspecto social, ele é o aspecto emocional, ele é o aspecto espiritual. Tudo isso está encaixado para que o paciente tenha uma resolução. Por exemplo, às vezes o paciente chega no meu consultório e fala: doutor, me passa alguma coisa, um suplemento para melhorar minha libido. Será que é o suplemento que vai resolver? Como que é o casamento dessa pessoa? Qual é o contexto social desse casamento? Né? Como que essa pessoa está emocionalmente falando? Como que essa pessoa está espiritualmente falando? Como essa pessoa está fisicamente falando? Né? Ela faz exercícios, ela tem bons hábitos alimentares. Então,
Então, às vezes a gente procura problemas, assim, soluções únicas para problemas complexos. E é muito mais amplo do que isso. Né? Assim, é muito, muito mais amplo do que isso. Então, a gente precisa entender que talvez coisas que são consideradas como pequenas mudanças, elas podem fazer uma diferença tremenda. Né? Então, a gente falar sobre sono, a gente falar sobre alimentação, a gente falar sobre exercício, sobre o trabalho das emoções, sobre o trabalho da espiritualidade, é isso que promove e é isso que faz o ser humano ser saudável. Né? E não só a questão de dizer, você tem ou não tem isso, toma ou não toma remédio. É muito mais amplo do que isso. Não sei se você pensa a mesma coisa que eu. São exatamente os pilares que a gente trabalha, sempre, para deixar o paciente bem. Sim. Quando a gente fala em ser saudável, é quando a gente consegue empregar muitas práticas integrativas ao mesmo tempo. Sim. Então nunca vai ser um ponto isolado. É a alimentação, mas são também as suplementações em cima das deficiências nutricionais únicas. Sim. Mas é também como é que tá a mente, como é que tá o coração, como é que tá todo o espiritual daquele paciente, todo o emocional daquele paciente. É se tem exercício físico, se não tem. É como é que tá o sono e, consequentemente, ciclo circadiano. Então, se a gente não consegue trazer esse olhar nesses pilares, a gente não cuida como a gente deve. Sim, exato. E, assim, para contextualizar, né, e ficar mais fácil, às vezes, para o público leigo, já deu para perceber que eu gosto muito de analogia, né? Então, eu sempre uso para os meus pacientes a analogia de levar o carro para revisão. A gente tem que levar o nosso carro para revisão. Por que eu não vou levar o meu corpo também para revisão? Né? Então, nesse contexto que a gente vive, é como se fosse o seguinte, eu levo o meu carro para revisão, eu faço uma avaliação desse meu carro e eu digo o seguinte, olha, esse carro precisa trocar essas peças, essas e essas e essas, mas, se você quiser, dá para ir levando, né? E você vai falar assim, não, eu vou pegar uma segunda opinião, eu vou levar meu carro noutra revisão. E o cara vai dizer assim, olha, eu acho que dá para levar, eu acho que não precisa trocar essas peças não. E como a gente vai sempre optar, como a gente já comentou, pelo que é mais confortável, a pessoa normalmente vai falar assim, não, então depois eu deixo para trocar. E aí quando a conta estoura lá na frente, o gasto que você vai ter lá na frente para consertar o seu carro, quando você podia ter feito uma manutenção preventiva lá atrás, é muito maior. E a saúde é a mesma coisa. Consertar é muito mais caro. A saúde é a mesma coisa. Então, quando a gente faz uma avaliação preventiva no paciente, a gente já consegue identificar em que contexto e que caminho esse paciente está seguindo. Esse paciente está indo rumo ao diabetes. Esse paciente está indo rumo a problemas de saúde, doenças crônicas. A gente já vê inflamação, a gente já consegue identificar isso décadas antes do problema realmente acontecer. Então, por que eu vou esperar o problema acontecer? Por que eu vou esperar esse paciente infartar? Por que eu vou esperar esse paciente ter um AVC? Por que eu vou esperar esse paciente ter um câncer? Por que eu vou esperar esse paciente ter o diagnóstico de diabetes, pressão alta, osteopenia, osteoporose, para eu chegar e falar assim, olha, agora você tem um problema, agora vamos tratar. Faz sentido. Daí passa anos dando combustível errado. Exatamente. Fazendo a analogia do carro. Exatamente. Então, assim, é isso que é o mais importante. Então, eu acho que para finalizar e a gente deixar assim enraizado na cabeça das pessoas, é que a gente precisa trazer para cada um de nós a responsabilidade sobre a sua saúde. A gente precisa parar de terceirizar, né, o cuidado. E é o que a gente vê muito. Né? A gente precisa ser agente ativo da nossa saúde. A gente precisa entender o que está acontecendo. Então, tem uma nutricionista que eu gosto muito, que é a Dani Sabino, e ela fala uma frase que é a analogia da máquina de lavar roupa. Todos nós não precisamos saber como é que funciona o interno de uma máquina de lavar roupa. Eu não preciso saber a parte mecânica, elétrica e etc, etc. Não preciso. Mas eu preciso saber como funciona o básico da máquina de lavar roupa. Eu preciso saber onde é que coloca o sabão, eu preciso saber onde é que coloca a roupa, como é que muda o modo de lavagem, onde é que dá o play para começar. Eu preciso saber o funcionamento básico da máquina de lavar roupa. E assim é com a nossa saúde. Exato. E assim a gente com o nosso organismo. O nosso organismo. A população, as pessoas não precisam saber da parte técnica. Isso cabe realmente ao profissional. Mas todos nós precisamos saber como que funciona o nosso corpo. A base, os pilares. Como se alimentar bem, como se exercitar, como dormir bem, como trabalhar a espiritualidade, como trabalhar as emoções. Se isso é bem feito, a máquina funciona. Óbvio, ela vai precisar passar por revisões, vai precisar passar sempre por ajustes. Mas o básico bem feito, ele funciona. E é isso que a gente precisa deixar sempre muito claro para as pessoas.
existe uma visão errada de que abordagens integrativas são caras. E não são. Porque muito mais do que acrescentar é tirar. É o básico bem feito. Quando a gente fala do básico bem feito, a gente às vezes acaba sendo chato, mas é o básico bem feito. Se você ajustar esses pilares que são gratuitos, a sua vida vai melhorar. E é isso que a gente precisa deixar de mensagem para as pessoas. Vai mudar. Completamente. Aí você vai sair da bateria descarregada de 5% para carregar. Ficar ali no verdinho e não no amarelo, no vermelho. Perfeito. Acho que essa é a intenção. Perfeito. Então é isso, espero que tenham gostado. Estou muito feliz de estar aqui com o Dr. Matheus e dar de fato início a esse projeto que foi pensado com muito carinho e vem muita coisa boa ainda por aí. E para fazer com que esse projeto chegue ao alcance de mais pessoas, a gente conta com o engajamento de vocês, com a participação de vocês, com as sugestões de vocês. Então já compartilha esse episódio com alguém que você acha que precisa entender um pouco mais da medicina funcional integrativa e já segue a gente nas redes sociais. Meu @ Mateus com TH, Feijó B tudo junto, e a Camila? O meu é @NutriCamilaAraújo. Então é isso, pessoal. A gente aguarda vocês no próximo episódio. Vai ser um prazer enorme compartilhar um pouquinho da nossa jornada com vocês.